A paz do Senhor, bom dia, eu sou Rita de Cássia. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos meditar, aprofundarmos na palavra sobre a mordomia do trabalho. O texto que nós vamos ler encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 6 a 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 13. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos, pelas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas. Venha, ó Deus, fazer com que venhamos aprender mais sobre a mordomia do trabalho e aplicarmos na nossa vida prática, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os lares, abençoa os adoentados, os enfermos, ó Deus, aqueles que necessitam do teu amor, da tua palavra, do teu carinho, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, o ministério evangélico da paz, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre os pastores, os diáconos, presbíteros, sim, ó Deus, sobre as criancinhas, os jovens, adolescentes, sobre as servas, os servos de Deus, os colaboradores, todos aqueles, ó Pai, que estão com a mão no arado, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para que possamos aprender e praticarmos a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ler a Sagrada Escritura em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 6 a 13. Diz assim: Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e com fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Versículo 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, hoje, nós vamos esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Vamos ver também que o trabalho de Deus, mostrar que o trabalho de Deus na Bíblia, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho e elencar os princípios cristãos para o trabalho. Vamos lá. O trabalho é uma vocação que aparece no Gênesis, perpassa por Jesus Cristo e se confirma nos apóstolos. Isso significa que Deus espera que seus filhos trabalhem. Nesse sentido, o trabalho não é fruto do pecado, mas da criação e dádiva de Deus. Essa concepção bíblica muda todo o sentido do trabalho em nossa vida. Por isso, ao longo de muito tempo, e amparados no ensinamento apostólico de Efésios 6, dos versículos 5 a 8,
Os cristãos encaram o trabalho como oportunidade de servir a Deus diligentemente. Podemos e devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Vamos ler então Efésios 6, de 5 a 8. Efésios 6, de 5 a 8. Diz assim: Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O assunto de hoje nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu pôs no jardim do Éden, segundo a Bíblia Pentecostal, a nota dessa Bíblia diz: Nesse tempo, Adão, o primeiro homem, era santo, livre de pecado e vivendo em perfeita comunhão com Deus. Era o primor da criação de Deus e foi-lhe dada a responsabilidade de trabalhar sobre as diretrizes de Deus, no cuidado de sua criação. Esse relacionamento harmônico entre Deus e a raça humana findou por causa da desobediência de Adão. O trabalho de Deus na Bíblia. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Vamos ler isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Outro texto encontra-se em Neemias 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Ou seja, a Bíblia inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang. E, por acaso, tudo se organizou no cosmos. Mas a palavra de Deus mostra que, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Isso encontra-se em Salmos 53, versículo 1.
Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Isso encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus é a fonte suprema da vida humana. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas no céu e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Jó, capítulo 33, 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. E Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Este texto encontra-se em João capítulo 5, versículo 17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Salmo 65, 9 e 10. Diz: tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Versículo 10. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus continua trabalhando até hoje. A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem, e continua a trabalhar. Segundo tópico, a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Vamos ver como era o trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença, e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto,
podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. O trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Primeiro tópico, o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, trazendo doenças nervosas, emocionais, perdeu autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Segundo tópico, a ecologia foi mudada. As condições ambientais foram transtornadas. Em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Gênesis 3,17 diz: Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que era leve, suave e agradável, por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável. Terceiro tópico, o trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia, Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas nos encontram mentalmente esgotadas, cansadas, por causa de suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafas e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Eclesiastes 3,10 diz: Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Então a Bíblia mostra o homem e a sua vocação para o trabalho antes e depois da queda. Se Deus criou as pessoas para trabalhar e se Deus as dota de dons para realizar as várias tarefas, segue-se então duas consequências importantes. Primeiro, o trabalho não é meramente um meio para alcançar um fim. Não é apenas uma tarefa a ser suportada em consideração ao atendimento de necessidades e à satisfação de desejos. Se você recorda a nossa definição de trabalho, saberá que trabalho sempre será um instrumento, sempre será um meio. Contudo, isto não é tudo o que o trabalho é, e não é o que o melhor trabalho é. Pelo fato de o trabalho ser essencial para a nossa humanidade, trabalhar também tem um valor intrínseco. Em segundo ponto importante, todos os tipos de trabalho têm dignidade igual. O trabalho religioso, como pregar ou ensinar num seminário, não é melhor que o trabalho secular, como assar o pão ou construir pontes. Ambos são igualmente bons, se forem feitos em resposta ao dom e chamado do Espírito de Deus. Terceiro tópico, princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. O trabalho deve ser diuturno.
A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde ou a noite e dia. 2 Tessalonicenses 3:8 diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, a palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde ou noite e dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, Salmos 128:2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Não ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses, acabamos de ler. 2 Tessalonicenses 3:8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. A relação entre empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra. Primeiro tópico, os patrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. Efésios 6:9. E vós, senhores, fazei o mesmo, sabendo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob a pena de serem condenados por Deus. E os empregados cristãos? Há também orientação e mandamento para os empregados. Efésios 6, de 5-8. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Os empregados cristãos não devem fugir do seu compromisso de trabalho, antes devem executá-los como se fosse ao Senhor. Terceiro tópico, não se submeta ao trabalho vil, o trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como os ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado. Dentre dos muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos: o trabalho deve ser do suor do rosto, diuturno. Patrões e empregados devem observar a ética do reino de Deus. Mais um pouquinho. Primeiramente, o propósito do trabalho é atender às necessidades da vida. De acordo com o apóstolo Paulo, os cristãos devem trabalhar com sossego e comer o seu próprio pão. Devem trabalhar para que não necessitem de coisa alguma. Como Karl Barth afirmou, o primeiro item em que questão em todas as áreas do trabalho humano é a necessidade dos seres humanos ganharem o pão cotidiano e um pouco mais. A necessidade de trabalhar para prover as necessidades da vida acha-se por trás do dever de trabalhar. Para Paulo, este dever é de importância primária, tanto que fazia parte da instrução original que Paulo deu aos Tessalonicenses,
quando pela primeira vez os evangelizou. Quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10, já lemos. Além disso, não temos nenhuma razão para pensar que os tessalonicenses eram exceção a este respeito. Outras igrejas paulinas receberam instrução semelhante, pois isto fazia parte do ensino-tradição sobre o estilo de vida cristão. Concluindo, nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com um poder sobrenatural, a partir de sua palavra. Ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Glória a Deus por esta palavra. Então nós vimos que o trabalho vem de antes da queda, vem com o nosso Deus que criou os céus, a terra, criou o homem e tudo está sobre o seu comando. Ali teve a Trindade atuando com Jesus e o Espírito Santo e sabemos que até hoje o nosso Deus trabalha. E vendo que o trabalho agrada a Deus, porque é da vontade dele que o homem trabalhe para se alimentar, alimentar os mais necessitados, alimentar a família. Então, o dom do trabalho é uma mordomia que teremos que prestar contas também a Deus. Por quê? Porque foi instituído por Deus, está na Bíblia, antes da queda e pós a queda. Então, nós vemos que o Senhor trabalha até hoje, e com o nosso trabalho feito com amor a Deus em primeiro lugar, e depois às pessoas aos quais nós vamos servir, isso agrada a Deus. E nós vamos prestar contas diante de Deus um dia. E o mais importante de tudo isso, com o nosso trabalho correto, justo, nós vamos glorificar a Deus e abençoar o próximo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esta palavra que vem nos esclarecer que o trabalho está no teu coração também, Senhor, para que o homem venha se alimentar, alimentar a sua família, abençoar os próximos, ó Deus, para que tudo seja feito, para que a sua vontade seja cumprida. Devemos trabalhar para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Abençoa os ouvintes, que esta palavra venha gerar vida, que esta palavra venha ser praticada no nosso dia a dia, Senhor, e que tenhamos um dia de paz, de alegria na tua santa presença. Abençoa os ouvintes, todos aqueles que estão necessitando da tua palavra, do teu carinho, do teu amor. Alcança, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal, nos santifica. Faz com que venhamos, Senhor, dia após dia, crescermos na tua graça, no teu conhecimento, para que tu, ó Deus, receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Fiquem com Deus.